Eu chamo-me Rodrigo Álvares e sou considerado o primeiro tipógrafo português. Sabe-se pouco sobre a minha vida. Terei nascido em Vila Real e imprimi no Porto em 1497. São conhecidos 2 livros por mim impressos, ambos feitos no Porto. Outro tipógrafo importante que trabalhou em Portugal nos primeiros tempos da tipografia foi o francês Germain Gallarda, que trabalhou em Lisboa em 1519 e em Coimbra em 1530. Também em Espanha, a tipografia se desenvolveu. O primeiro livro impresso em Espanha é o Sinodal de Segóvia, impresso em 1472, e deve ter sido impresso pelo alemão Juan de Parix, que nasceu em Heidelberg. Um dos tipógrafos mais importantes que trabalhou em Espanha foi o francês Christophe Plantin. Trabalhou na Flandres, então dominada por Espanha, na cidade de Antuérpia, por volta de 1560. Imprimiu mais de 1500 obras e tinha à volta de 160 empregados nas suas oficinas tipográficas. A sua oficina de Antuérpia é hoje um dos principais museus gráficos do mundo. Os espanhóis introduziram a tipografia na América. O tipógrafo alemão Kronberger, que trabalhava em Sevilha, criou uma sucursal da sua tipografia sevilhana, no México. Juan Pablos, empregado de Kronberger, foi o primeiro tipógrafo a imprimir na América, para onde embarcou em 1539, data em que também assinou o contrato que a figura reproduz. O primeiro livro impresso por Juan Pablos, no México, foi a Doctrina Cristiana, em 1539. Depois publica outras obras até 1560, devendo ter morrido no início de 1561. Sucedeu-lhe à frente da oficina o seu genro, Pedro Aucharte, um francês que é o terceiro impressor em terras do continente americano. A Aucharte seguiram-se outros tipógrafos, como Pedro Bailly e António Ricardo, tendo este último introduzido a tipografia no Peru em 1548. Depois, a tipografia chega às terras que virão a ser os Estados Unidos da América. Apresento-vos Benjamin Franklin, que vos falará disso. Apresento-me, sou Benjamin Franklin, e para lá de cientista e político, também fui tipógrafo. O primeiro livro impresso no território que é hoje os Estados Unidos da América foi o de Freedman's Oath, de que não existem exemplares. Joseph Glover foi o introdutor da tipografia nos Estados Unidos da América. Em 1640 é impresso o primeiro livro de que conhecemos exemplares, The Whole Book of Psalms, representado na figura. Outro homem de ciência americano que também foi tipógrafo na sua juventude foi Edison, mais conhecido por ter sido o inventor da lâmpada elétrica. Apresento-vos agora Alois Sennefelder, que inventou a litografia, um processo de impressão diferente do tipográfico. Olá, sou Sennefelder e nasci em Praga em 1771. Sou inventor da litografia, um processo de impressão planográfico. Na litografia imprime-se com o auxílio de pedras que, depois de desenhadas e escritas, são preparadas quimicamente para poderem ser entintadas e servirem de forma para impressão. Aqui podem ver as diversas operações de preparação da pedra. Depois de tirada manualmente uma prova, a pedra pode ser colocada no prelo litográfico. Mas atenção, que nem todas as pedras serviam para a impressão litográfica. Era preciso utilizar pedras de grão uniforme e que pudessem ser alisadas com facilidade e que também fossem porosas para reterem a água e permitir a aderência da tinta. Depois de colocada a pedra no prelo, bastava comprimir a pedra gravada contra uma folha de papel. As primeiras experiências litográficas eram manuais como a da figura. O introdutor da litografia em Portugal foi Domingos António de Sequeira, um pintor e desenhador que utilizou uma prensa e pedras vindas de Paris. Em 1823 mudou-se para a capital francesa, onde imprimiu vários retratos. As pedras litográficas portuguesas não eram de tão boa qualidade como as alemãs. As de Ancenhas do Calhariz da Arrábida eram as que melhor serviam para imprimir. Para trabalhos mais exigentes, havia que importar pedras do estrangeiro. A litografia rapidamente ganhou uma cota apreciável de mercado, sobretudo quando se tratava de imprimir livros com imagens ou cartazes e estampas. Os tipógrafos e os litógrafos nem sempre se deram bem e o processo litográfico era olhado com desconfiança pelos tipógrafos. No entanto, a figura mostra os brasões de uns e outros em aliança. Em 1850, Paul Dupont apresenta a primeira prensa litográfica mecânica, com a qual se conseguiram melhores impressões. Estas máquinas possuem um corpo de tintagem e um corpo de molha integrado no circuito mecânico. Este é Charles Stanhope, que com o seu prelo em ferro
permitiu o desenvolvimento da indústria das artes gráficas nas primeiras décadas do século XIX. Stanhope apresentou o seu prelo pela primeira vez em Berlim em abril de 1817 e em 1819 já existiam prelos deste tipo a elaborar em oficinas gráficas alemãs e francesas. Mas muitos outros prelos apareciam, dos quais talvez o mais conhecido é o de George Clymer, que ficou conhecido pelo prelo Colúmbia, Águia ou Pomba, porque o seu peso principal de equilíbrio tinha a forma de uma daquelas aves, como se pode ver nas figuras. Sou Friedrich Koenig e sou inventor da máquina tipográfica a vapor. Nasci em 1764 na Alemanha. Desde muito novo que me interessei pelas artes gráficas e por volta de 1798 comecei a idealizar a construção de uma máquina de impressão tipográfica movida a vapor. Na máquina que criei, tudo o que até então era feito de forma manual passou a ser feito automaticamente, com exceção da introdução de folhas e saída das mesmas, que era realizada à mão. Na tarde de 28 de novembro de 1814, o Times era impresso pela primeira vez numa máquina tipográfica automática, movida a vapor, que imprimia à velocidade de 1100 folhas por hora. Em 1807, conheci Andreas Bauer, que depois foi meu sócio. Fundámos a empresa Koenig & Bauer e, através dela, demos um importante contributo para o desenvolvimento da indústria gráfica. Em abril de 1817, adquiri uma propriedade, um antigo mosteiro, onde eu e Bauer instalámos a nossa fábrica de máquinas de impressão. Em 1910, muitos anos depois da minha morte, que aconteceu em 1833, numa nova fábrica, a Koenig & Bauer produzia 7.500 máquinas por ano, das quais 800 eram rotativas. Os construtores de máquinas de impressão fizeram, no princípio do século XX, um enorme esforço para melhorar a produtividade das máquinas. Surgiram máquinas mais robustas, mais rápidas, mais produtivas. Aparecem também grandes rotativas para os jornais que imprimem a partir de bobine de papel. Muitos homens podem ser nomeados como tendo dado contribuições importantes para o desenvolvimento das máquinas de impressão. É o caso de Andreas Amm, Andreas Albert, Karl Reichenbach e Hippolyte Marinoni, representado na figura. Marinoni construiu máquinas de impressão de grande qualidade. Foram muitas as tentativas para inventar uma máquina de compor texto. A figura trata de forma jocosa todas as muitas invenções que falharam, não passando de tentativas frustradas de construção dessa máquina. Mas por volta de 1838, já Castenbein constrói a máquina de compor que a figura mostra, mas que não chegou a vingar, porque ainda não satisfazia todas as necessidades da indústria. Porém, em 1822, já tinha sido feita a primeira invenção válida de uma máquina de compor. O mérito foi de William Church, um engenheiro inglês. A máquina causou, na altura, grande sensação no meio gráfico. No ano de 1840 foi criada uma máquina compositora que fez história. Chamava-se Pianotype e foi inventada por James Young e Adrien Delcambre. Mas também esta máquina não satisfazia as necessidades da indústria gráfica. Em 1855, Sorensen, um dinamarquês que já tinha feito outras tentativas de criar uma máquina de compor texto, apresentou em Paris uma engenhosa máquina de compor, que chegou a trabalhar em tipografias de Paris e Copenhague. Mas coube-me a mim, Ottomar Mergenthaler, que nasci na Alemanha, mas trabalhei nos Estados Unidos, a glória de ter criado a máquina mais perfeita e que melhor contribuiu para acelerar o processo de composição de textos. Essa máquina é a Linotype. No dia 4 de julho de 1886, fiz a primeira demonstração da minha Linotype nas oficinas do jornal New York Tribune. Ficou bem patente que estava, por fim, inventada a máquina que superava em rapidez a composição manual
e que podia ser produzida em série de forma económica. Foi tal o seu sucesso que o New York Tribune logo instalou cerca de 30 máquinas, tendo outros jornais americanos, como o Washington Post, também adquirido outras. Em 1903, aparecem novos modelos da Linotype, a que se seguem outros, entre 1907 e 1932. Comemorando o cinquentenário do aparecimento da máquina, surge a Linotype Relâmpago, que tinha 67 aperfeiçoamentos. Na figura podem ver o esquema de circulação das matrizes na Linotype. Com o número 1 está o porta original.